Olá, sou o Lucas, o novo membro do Fumaça desde novembro. E vim para trabalhar na gestão de redes sociais e da comunidade com a Joana, a Maria e o Ricardo. Podes saber mais sobre mim em fumaca.pt/sobre. Bom, mas vamos ao que me traz aqui. No último dia de 2023, o nosso Ricardo Esteves Ribeiro foi agredido à bachonada por um agente da PSP, como poderás ter visto nos vídeos que circularam nas redes sociais. Isto aconteceu enquanto documentava uma detenção numa manifestação em frente ao estabelecimento prisional de Lisboa. É deste episódio que nos surgiram as perguntas para o próximo Ask Me Anything. Que direitos têm as pessoas em ações de protesto? De que maneira devem agir as autoridades? E com que antecedência se deve comunicar a realização de uma manifestação? E a quem? Para responder a estas perguntas e a outras que poderás ter, convidámos a advogada Ana Reis da Silva para o nosso Ask Me Anything de fevereiro, onde vamos falar sobre direito de manifestação e desobediência civil. Junta-te a nós e à comunidade de Fumaça a 1 de fevereiro, pelas 21 horas, para uma sessão de perguntas e respostas online. Para participares, basta que tenhas uma contribuição mensal ativa. Se ainda não tens uma, vai a fumaca.pt/contribuir. Agora, deixo-te com o episódio desta semana. Até já. Olá, eu sou o Nuno Viegas. Parte da investigação do Fumaça e da Divergente ao policiamento em Portugal lida com o acesso à justiça e o tratamento pelos tribunais de crimes contra polícias. Esta entrevista é parte desse trabalho que há de sair nos próximos tempos. Na semana passada, para falar de como se pensa a prova e se garante a qualidade e a equidade da justiça, entrevistei Luís Azevedo Mendes, vice-presidente do órgão de supervisão do juízo, o Conselho Superior de Magistratura. Está no cargo desde maio de 2023, já tinha sido vogal do Conselho entre 2001 e 2004. Também no ano passado subiu a juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Antes disso foi presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, onde estava desde 2006. Na Associação Sindical dos Juízes Portugueses foi vice-presidente e presidente da Assembleia Geral. Fizemos pequenos cortes por fluidez na gravação que vais ouvir. Em tribunal, quando há versões contraditórias do mesmo evento, como é que decide o que é a verdade? Em tribunal há sempre versões contraditórias sobre o mesmo evento, senão não era preciso o tribunal. Quando alguém recorre a tribunal, seja uma parte privada, seja uma parte pública, o Ministério Público é a parte pública que recorre constantemente ao tribunal em matéria penal, também introduz, em princípio, uma divergência sobre aquilo que aconteceu num determinado evento que é objeto de uma acusação de delito, de prática de delito. E por isso é que há um juiz. O juiz é um terceiro entre as partes que vai avaliar, em primeiro lugar, e essa é a parte mais nobre e mais fundamental do exercício da jurisdição. Jurisdição é dizer o direito, mas para dizer o direito é preciso ter uma realidade sobre o cenário de facto que depois nos vai conduzir à resolução de um litígio, que é um litígio que está em causa, e essa avaliação é muito importante ser feita por esse terceiro, que tem que ser imparcial e que tem que ter todas as ferramentas profissionais de treino, experiência, para conseguir fazer uma boa avaliação da prova que lhe vai ser apresentada por uma e por outra, e pela outra parte, às vezes mais do que uma parte no processo. Não sei se quer falar concretamente das provas que podem ser... Queria sim. perguntar-lhe quais são os tipos, não quais são os tipos de prova, mas se há uma diferença de gradação na importância e na valorização de diferentes tipos de prova. Portanto, se um relatório médico a demonstrar agressões vale mais do que uma pessoa descrever ser agredida em tribunal. Como é que eu lhe vou explicar isto? A prova rainha é a prova testemunhal, sem dúvida nenhuma. Mas há outro tipo de prova que é absolutamente incontornável. Sistemas de prova plena. Há a prova documental, que pelas suas características e pela
maneira como é produzida, assume características de prova plena. Em princípio, um facto está plenamente provado por aquele documento. Uma confissão produzida em determinadas circunstâncias também tem essa força de prova plena. Mas depois há todo um mar de factos essenciais ou instrumentais, ou seja, que nos conduzem à abordagem de outras dimensões da realidade. Estamos a falar do mundo virtual até se fixar efetivamente aquilo que aconteceu em tribunal, nem sempre antecipável do ponto de partida, ahm, que nos levam a outras considerações. Prova testemunhal é muito importante. A maneira como a prova é apresentada pelos advogados ou pelo Ministério Público, a argumentação que produzem também é muito importante. São a abordagem de uma e de de outra parte. Agora pergunta-me, prova pericial é mais importante que a prova testemunhal? Em certas circunstâncias, sim. Estamos a falar de peritos especializados, com conhecimentos técnicos, que as testemunhas não possuem e que os próprios juízes também não possuem. E, portanto, a prova pericial, se é importante em determinados casos, que envolvem, por exemplo, perícias médicas, perícias contabilísticas, ou de outro tipo, sim, são mais importantes. Mas essas provas são também objeto de apreciação contraditória, ou seja, cada um dos advogados ou Ministério Público podem colocar as suas reservas e as suas dúvidas à maneira como foi produzida, às conclusões que foram apresentadas, e portanto também aí pode haver problemas na avaliação que é feita pelo juiz. Dúvidas que são introduzidas, às vezes dúvidas insanadas, que, por exemplo, no caso de um crime, conduzem à absolvição. Podes explicar no que é que consiste a livre apreciação da prova? A livre apreciação da prova é qualquer coisa que tenha a ver com a convicção de cada um. E, portanto, há uma coisa que se chama a livre convicção do juiz em função da sua experiência, e que não é só experiência como profissional juiz, mas como mulher ou como homem que tem um percurso de vida, convivem socialmente inúmeras com inúmeros tipos de relação, e portanto os levam a dizer que naquelas circunstâncias o que é dito por uma testemunha é mais provável que tenha acontecido assim do que aquilo que é dito por outra testemunha. E portanto temos que desempatar. Normalmente não pode haver aquilo que é um non liquent em termos de prova, ou seja, não se provou, não se provou, não se provou. Isso é aquilo que o cidadão menos espera de um juiz, que nega apenas por haver uma dúvida, e portanto é aquele salto que se dá. Eu, ouvindo todas as provas, convenço-me na minha livre convicção que isto ocorreu desta maneira. Um acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 2015, Sim. penso que na altura era vice-presidente do Tribunal da Relação, Sim. defende que só há erro notório na apreciação da prova, um dos fundamentos para se pedir recurso de uma decisão, quando, citando, um homem médio, perante o teor da decisão recorrida, por si só, conjugada com o senso comum, facilmente se dá conta que o Tribunal violou as regras da experiência ou de que efetuou uma apreciação manifestamente incorreta, desadequada, baseada em juízos ilógicos, arbitrários ou mesmo contraditórios. Quem é o homem médio? O homem médio, em função de cada contexto histórico, está sempre a flutuar. Digamos que o homem médio no tempo dos romanos era o bonus pater familias, pronto. Todos nós sabemos o que isso quer dizer, escuso de traduzir. Hoje em dia, o homem médio, não queria dizer isto, eu não sou de Lisboa, mas em Lisboa provavelmente será diferente do resto do país. Ou seja, se eu estiver juiz num julgamento em trás dos montes, tenho que lidar com outro padrão de homem médio, se quiser saber a verdade do que um diz ou que outro diz. Em Lisboa, as relações são muito mais complexas, socialmente mais complexas, e se ocorrer um determinado evento
Eu estou a dizer um evento que acontece em qualquer parte do país, um acidente de viação. Provavelmente a experiência de um juiz em Lisboa será diferente da experiência de um juiz em, em, em Trás-os-Montes. Eu estive em várias comarcas do país e devo dizer que, em função da cultura de cada região, a maneira como cada pessoa se interage com as outras e acaba por construir a sua própria realidade social, diverge muito. É muito difícil ouvir testemunhas a dizerem coisas divergentes em determinadas comarcas, pela minha experiência, algumas que é extraordinariamente difícil saber quais são as que estão a dizer a verdade, porque conseguem fabular uma determinada narrativa. É quase como um processo infantil, ou seja, convencem-se que é assim e a coisa terá que ser assim. E dizem coisas extraordinariamente diferentes em função com o mesmo grau de convicção e de certeza. Bom, aí é preciso jogar com outros elementos da apreciação de prova. Pronto, aí os vestígios, documentos, outras circunstâncias de lugar, tempo, modo, interagem seguramente. E, portanto, é para dizer que o homem médio é aquilo que nós intuitivamente achamos que é aquele homem que não, ou mulher que não é excessivo na sua conduta normal. Mas isso varia muito em termos históricos e também em termos geográficos. No nosso próprio país, muito pequeno, nós temos realidades muito diversas. E, portanto, um juiz que exerce numa determinada comarca deve estar preparado para noutra comarca ter outro tipo de mão, como se diz, na apreciação da prova. Adaptar-se ao meio. Exatamente. Essa subjetividade de avaliação abre espaço para uma justiça classista? Como é que quer que eu lhe responda a isso com toda a franqueza? Se quer que lhe responda diretamente, sim, com certeza pode acontecer. É evidente que isso pode acontecer. E tendencialmente acontece. Mas isso é um tipo de preconceito para o qual um juiz devidamente treinado deve estar alertado. Sim, com certeza. Se quiser desenvolver a sua pergunta, eu posso desenvolver uma resposta ainda melhor, mas sim, ou seja, sim. A questão da origem disto era fundamentalmente que, quando, por exemplo, o Código de Processo Penal indica que a prescrição se faz segundo as regras da experiência, como há pouco também estava a detalhar, as regras da experiência que fazem um juiz branco que mora nas Amoreiras, com um salário confortável, ter uma percepção completamente distinta da de um jovem negro de Chelas, pobre, sobre uma intervenção policial, por exemplo, em Sim. Chelas, com acusações cruzadas de violência Sim. entre polícias e civis, não sei, é ultrapassável ou não? Ou influi necessariamente sempre sobre aquilo que se pensa? Isto é a coisa que é provável acontecer aqui. ultrapassável em função do treino que o juiz pode e deve ter. Concordamos que é um perigo. Mas que esse cenário se coloca, o que está a querer perguntar-me, afirmando já, sim, não podemos ter dúvida que esse tipo de possibilidade de produção de uma justiça distorcida em função de várias cambiantes, isso existe. Sim. E quando põe como uma possibilidade, uma coisa que talvez aconteça, põe-no como algo que acha que é maioritário nos tribunais portugueses, essa tendência a tomar lugar e influir nas decisões, ou acha que é um resquício? Se existe qualquer possibilidade de criar um Não, ascendente... se a maioria dos nossos juízes aplicam um padrão moral de classe desfasado da realidade das pessoas que estão a julgar. Não. Considero que é uma minoria. Pela minha experiência, sinceramente, acho que isso não acontece. Simplesmente o contexto em que os processos são apresentados muitas vezes já nos trazem alguns problemas. Com certeza estamos a falar de um processo em que uma das partes tem meios económicos poderosos e outra não o tem, a distorção já lá está à partida. Pronto.
melhores advogados de uma parte, piores advogados da outra parte. Mesmo que sejam do mesmo nível, uma das partes tem dinheiro para o advogado gastar muito tempo naquele processo, introduzir, para além dos meios de afirmação ou de defesa mais conformes o direito, outros que são de natureza tática, ou seja, atrasar um pouco o processo aqui, introduzir um expediente dilatório aqui, são meios táticos que são utilizados pelos advogados legitimamente. Não estou a colocar Mas o em juiz deve causa, servir mas como contrabalanço para essa desigualdade. com certeza os nossos códigos estão cheios de normas que previnem esse tipo de litigância dilatória, sim. Mas não dizia em relação ao sim, espaço dilatório, dizia. Entrevistava há algum tempo uma jurista que fez uma análise sim, de um caso específico para nós, para avaliar o trabalho da magistrada, e ela dizia que em pontos havia a necessidade dos juízes porem a mão por baixo de um dos lados dos advogados, hum, quando vem cá exatamente isto, não é? Uma desigualdade muito grande em termos do investimento financeiro que é possível fazer na defesa. Concordo. sim. Sim, isso acontece. Faz parte da cultura de muitas jurisdições entre nós, jurisdições especializadas. Jurisdição laboral, sim, existe até um princípio difuso culturalmente, mas tem expressão na doutrina jurídica do que é o favor laboratório, ou seja, em princípio existe uma presunção que não é exatamente uma afirmação legal, mas faz parte da cultura, e a doutrina afirma que, em princípio, o juiz deve ter uma atenção especial para o lado mais fraco, que é o trabalhador. Pronto. Na jurisdição de família e menores também temos muito essa sensibilidade. E, portanto, isso existe já na prática. E, portanto, nas outras jurisdições também deverá acontecer, porque só assim é que existe a tal balança que eu não gosto nada de ver Nas fachadas dos nas tribunais. fachadas dos tribunais, mas que resuma uma noção básica da justiça, que é da equidade. Ou seja, José Manso Rainho, antigo juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, escrevia em 2010, citando: a avaliação da prova testemunhal é turbada por uma outra circunstância, a forma contingente e idiosincrática como cada julgador lê o mundo, os factos e os acontecimentos. Quando houve um testemunho em audiência de julgamento, como é que decide se é credível ou não? em função da minha experiência, e com certeza que a mundivisão de cada pessoa que faz uma avaliação, seja juiz ou não seja, juiz, todos nós na nossa vida pessoal e profissional, os jornalistas também, quando têm que tomar uma decisão, fazem a sua própria avaliação. E a avaliação muitas vezes é condicionada pela sua mundivisão, pela sua ideologia, pelos seus valores. Pronto. Isso é muito positivo, devo dizer, na situação, porque estamos a falar de pessoas de carne e osso que são julgadas por pessoas de carne e osso. A inteligência artificial nunca nos poderá dar esta dimensão, que é uma dimensão própria da consciência. Significa que a sociedade é plural, o pluralismo funciona. Numa sociedade democrática, então, funciona intensamente também na justiça, na jurisdição, e por isso é que depois temos tribunais de recurso para corrigir aqui e ali algum excesso nesse tipo de avaliação condicionada exatamente por aquilo que está a dizer, não é? Mas que muitas vezes não fazem uma reapreciação da prova testemunhal. Não, mas já está enganado. De que maneira os tribunais da relação hoje em dia não fazem outra coisa. Um desembargador passa dias e dias a ouvir gravações. E cada vez mais, ou seja, essa reapreciação é feita. Agora pergunta-me, em termos percentuais, há muitas decisões que, na parte das impugnações sobre as decisões em matéria de facto, ou seja, na prova, são alteradas. Não. Digamos que existem 30%
provavelmente estamos a falar de, pelos números que eu tenho visto, 30%. Se, nessa, se nessas alterações que são feitas, eh, eh, elas conduzem ou não a alterações na decisão de mérito, de direito, sim, há uma pequena percentagem que sim, mas há uma grande percentagem que não. Ou seja, os factos são alterados aqui e ali, mas no essencial, no conjunto, a decisão continua a ser, a ser a mesma. Mas há casos em que há correção de erros que acontecem. Mas quando houve um testemunho, do que é que está à procura no testemunho daquela pessoa em particular, a partir em função da sua experiência, como pôs, para dizer isto é credível, isto parece-me ser alguém a dizer a verdade. Estamos a falar na prova testemunhal, Sim. nesse caso. Pronto. Eh, o conjunto da narrativa, a coerência, a lógica, essa é importante. A maneira como a pessoa a expõe é muito importante. E depois a maneira como a pessoa se defende quando é sujeito ao contraditório. Às perguntas de uma e de outra parte e às dúvidas que o juiz lhe coloca para tentar perceber a consistência do depoimento. Pronto. Esse, normalmente é esse o processo. E a convicção vai-se formando em todo esse processo. Uma sentença de 2017 do Tribunal Central Criminal de Lisboa descreve os testemunhos apresentados pela defesa como credíveis por serem dados de forma detalhada, coerente, clara e coincidente. E destes usou coerente também. Este tipo de caracterização é bastante comum em decisões judiciais, mas é também quase oposta a como cientistas descrevem a memória e o testemunho autobiográfico. Em 2015, uma análise à literatura académica sobre o tema do Centro de Lei e Memória da City University of London descreve e estou a citar, desfazamento entre a ciência da memória e as convicções das pessoas envolvidas nos processos judiciais, que pode conduzir a erros judiciais fundamentais. Explicam, de novo, cito, geralmente existe um forte equívoco social, segundo o qual quantos mais pormenores se conseguir recordar e quanto mais específicos forem, maior é a probabilidade de ser essa memória exata, mas os estudos contradizem essa ideia e, na realidade, quanto maior for o pormenor, maior é a probabilidade de erro. Há sucessivos estudos que apontam notas similares, notando, em 2012, por exemplo, no Royal Holiday University, notando que não existe nenhuma relação significativa entre a coerência, o detalhe e a exatidão da memória. Em 2006, um apanhado de entrevistas a refugiados a pedir asilo no Reino Unido defendia também que as discrepâncias no testemunho não podem ser consideradas automaticamente como sinal de uma falsificação. A avaliação dos juízes da prova testemunhal está a ser feita sem seguir o conhecimento científico da memória. Vamos lá ver. O que me está a dizer não é nada que uma pessoa normal que ouça depoimentos testemunhais, estou a dizer uma pessoa normal, não é preciso ser juiz, pode verificar, sim. Se houver um conjunto de pessoas que afirme reiteradamente a mesma situação sem divergência, em princípio, essa é verdade. Não há grande volta a dar. Agora, no caso de haver uma divergência, é exato que uma testemunha que deponha com alguma incoerência e hesitação, de repente refira um pormenor de memória que só pode ser que leva a convicção de quem aprecia e quem julga a certeza de que ela só se pode ter lembrado daquilo de repente se aquilo for verdade. Ou seja, numa determinada circunstância, se eu perguntar uma data a uma pessoa e ela não se lembrar da data e depois lhe colocarem conjugadamente várias hipóteses de datas e ela lembra-se que aquilo aconteceu mais ou menos quando a mãe morreu. Vamos saber qual é a data em que a mãe morreu. Bom,
a coisa começa a fazer algum sentido, mas sim, mas ele não se lembrava da data em que a mãe morreu, nem se lembrava da data em que o evento aconteceu. Vamos verificar e a coisa, em princípio, conduz-nos a um grau de convicção diferente. A testemunha as outras testemunhas até podem ter afirmado uma outra data qualquer. Estamos a falar nisto a título de exemplo. E a cor de um carro envolvido num acidente de viação ao lusco-fusco. Umas pessoas veem aquilo preto, outras veem aquilo azul, outras veem aquilo verde, e é impossível ao lusco-fusco distinguir estas cores. Pronto. Em princípio, isto é fantasia, o que elas estão a dizer, mas podem-se lembrar, por exemplo, de uma amolgadela no carro. E, portanto, em princípio, se outras testemunhas e outro conjunto de circunstâncias se lembrarem daquele sinal do carro, não da cor, pronto, em princípio, é um dado de convicção que pode estabelecer uma validade de prova suficiente para afirmar aquele facto como verdadeiro. Mas está à procura sempre de um grau de concisão, de consistência entre testemunhos, que Sim. parece não ser aquilo que caracteriza memórias verdadeiras. Ah, Apontava-lhe, por exemplo, para o preambulista que tinha lido um processo de 2011 do Diabo de Lisboa, em que 2 elementos da PSP eram acusados de agredir Hum. detidos belga na esquadra, e os depoimentos que dão ao Ministério Público, com meia hora de diferença, negando as acusações, eram iguais, palavra por palavra, do início Hum. ao fim. Era exatamente o mesmo testemunho ipsis verbis. As acusações foram arquivadas. Em 2003, investigadores da Universidade de Gotemburgo tinham demonstrado, através de várias experiências em que colocavam duas pessoas em par a almoçar ou a planear o que é que tinham almoçado antes, e depois a serem interrogados por pessoas sobre o que é que tinha sido o almoço, e conseguiram ver que sistematicamente os testemunhos dos pares de pessoas a mentir eram classificados como mais consistentes entre si do que os de pares de pessoas a dizer a verdade. Portanto, a coerência entre histórias é largamente um sinal de estar a falsificar uma história e não a lembrar-se verdadeiramente dela, que tem inconsistências naturais. O que eu perguntava por aí era se os tribunais beneficiam uma desigualdade de preparação entre quem pode, por exemplo, escrever o auto de notícia e lê-lo antes de testemunhar em tribunal, e quem vem testemunhar de memória e terá falhas recorrentemente. Sim, ou seja, a memória existe. Pronto, a memória existe, não temos dúvidas acerca desse assunto, e a memória ajuda-nos a reviver factos históricos ou factos situados no tempo, num determinado lugar e praticados de determinado modo. A memória tem falhas, sim. Mas é isso com que temos que conviver e é isso que temos que enfrentar. Depende de quem está a avaliar, dar maior credibilidade ou não. Portanto, é esse processo de formação ou de construção de uma determinada verdade em tribunal que é feito. E para isso existe um contraditório exigente que é feito por cada uma das partes. O juiz, como terceiro, avalia da consistência com o seu grau de convicção suficiente, no caso de decidir fixar um determinado facto como provado, se não, considerado como não provado, com as consequências que isso tem para o desfecho do caso. E depois ainda há o Tribunal de Recurso para corrigir eventuais erros nessas circunstâncias. É o sistema que temos, e não há outra maneira de, de resolver este assunto, nunca houve. Sendo certo que a prova testemunhal, volto a dizer, é a prova rainha. Nós temos um conjunto de elementos materiais, documentais, periciais, de vestígios, outros, que nos dão um quadro. Mas ele depois precisa ser preenchido nas lacunas por percepções humanas, e essas são-nos dadas pelas testemunhas. A minha questão é precisamente se a forma como a magistratura largamente olha para essas testemunhas e decide: esta pessoa está a dar um testemunho que é ah, absolutamente influenciado por ser amiga do ofendido, enquanto que esta não, apesar de ser colega de profissão. ah, Segue de todo aquilo que é o conhecimento científico moderno
de como funciona a memória e de como devíamos avaliar esta prova testemunhal, ou se continua a seguir uma ah, percepção prévia construída do que é um testemunho em que acreditamos, e que é um testemunho que aprendemos como credível, porque é aquele que é dado por alguém que tem um grau de preparação e de literatura e de capacidade de ir rever prova documental e até de treinar com um advogado com quem paga o suficiente, apesar de haver as limitações que há na forma como se pode ou não guiar testemunhas antes. Todos estes problemas, na criação de um depoimento por parte de uma testemunha, o juiz está ciente deles. Normalmente, devo dizer que uma testemunha que toma partido por uma das partes fala de uma forma mais entusiasmada e, portanto, é logo identificada como ativista ou como partidária relativamente a uma das dimensões da verdade que estão a ser ali discutidas. O que não quer dizer que nesse entusiasmo e nesse ativismo todo não esteja a verdade. Pronto, ou seja, a pessoa está de tal maneira ciente de que aquilo é assim na sua percepção de justiça que fala de forma entusiasmada e é ativista na afirmação da verdade que está. E, portanto, isso depende muito das situações. E por isso é que é preciso uma pessoa com algum treino como é o juiz para fazer essa identificação, afirmar essa convicção. Agora vou-lhe dizer, tal como está hoje o nosso sistema de fundamentação das decisões judiciais, a fundamentação da decisão sobre a matéria de facto é, é o trabalho mais difícil e mais exigente que o juiz tem. Estamos a falar de páginas e páginas, estamos a falar de expressão de convicções e de explicação como é que se chegou àquela conclusão. E por isso, com esse trabalho todo, que não existia quando eu comecei como juiz, São mais sucintas as sentenças. completamente, eram enxutas. O que se dizia na altura era que o facto tal, o quesito tal, como na altura se dizia, sobre se isto aconteceu ou não aconteceu, o que se dizia na altura era que respondeu-se desta maneira, com base nos depoimentos das testemunhas tais e tais, e no documento tais e tais, e mais nada. Agora tem que se dizer o que a testemunha disse, como disse, a maneira como ela se exprimiu, o grau de credibilidade que se achou por isto e por aquilo, e quando se dá como não provado, a mesma coisa. Porque quando eu comecei, os factos não provados nem sequer havia fundamentação para não se dar como provados determinados factos. Agora, isso é feito. Portanto, isso é mais um controle que existe para quem observa a sentença e quem analisa a sentença, mas também é mais um fator de controle para o próprio juiz, porque ele, ao fundamentar, quando sai do julgamento, tem uma determinada percepção sobre as coisas e avança, mas depois tem que fundamentar. E no processo de fundamentação, muitas vezes chega a uma conclusão que não será aquela que é a conclusão intuitiva à saída da sala de audiências. Ao explicitar o E, raciocínio. portanto, o processo de controle hoje e de autocontrole é muito superior àquilo que havia antes. Em princípio, isso conduz a uma maior certeza na segurança das decisões. Uma análise de 2010 de investigadores da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, British Columbia, no Canadá e Gotemburgo, na Suécia, em interrogatórios policiais, concluiu que os padrões comportamentais, estou a citar os padrões comportamentais não verbais típicos de outros grupos étnicos, nestes casos pessoas negras, indígenas e marroquinas, são interpretados por observadores caucasianos como sinais de mentira. Recorrer às regras da experiência potencia uma avaliação racista da prova testemunhal? Não, ou seja, com essa classificação e dessa forma, não. Ou seja, se eu
há bocado já lhe disse que o homem médio varia em função de cada comunidade e de cada zona geográfica e de cada, pronto, comunidade, sociedade local mais ampla do que comunidade. Significa que, por exemplo, quando eu estou a falar numa sociedade, falo na interação entre várias comunidades, que criam uma sociedade específica, diferente. Ou seja, uma comunidade tende a agir de acordo com a sua cultura própria, mas se habitua e deve habituar-se a conviver com outras comunidades com quem a interage, há uma cultura então completamente diferente. Para uns, umas vezes mais defensiva, outras vezes mais afirmativa. E, portanto, é com esse jogo todo que o juiz tem que funcionar. Agora, se isso depois, no resultado, conduz a possíveis conclusões de que uma determinada comunidade é menos... não sei como dizer isto, estamos a falar da avaliação da matéria de facto, é menos considerada credível do que outra. É difícil chegarmos a essa conclusão. O que apontava não era... Mas eu admito que estatisticamente isso possa acontecer. E seguramente acontece. Mas também pode acontecer com outros grupos. Pode acontecer com mulheres e pode acontecer com homens. Pode acontecer com operários ou empregados de escritório. Pode acontecer com noutra dimensão. Pessoas desprivilegiadas. Exatamente. Pronto. Mas isso tem a ver também com o comportamento dessas pessoas. Uma pessoa que se sente desvalorizada, inferiormente tratada, tem tendência, julgo eu, a criar comportamentos defensivos. É natural, é normal. Pronto. Comportamentos defensivos, às vezes, têm expressão em grande agressividade como resposta e compensação. E, portanto, o que o juiz deve fazer nestas circunstâncias é seguir as regras, o padrão de conduta, o protocolo da atuação. Eu olho para estas circunstâncias, para estas pessoas, como se fossem testemunhas normais. Elas expressam-se desta maneira e eu tenho que olhar também para a sua cultura, sem dúvida. Porque uma pessoa analfabeta, em princípio, exprime-se pior do que uma pessoa altamente culta e que verbaliza muito bem e argumenta muito bem. Há outra que não sabe sequer argumentar. E pode ser essa pessoa que esteja a dizer a verdade completa. E é preciso diferenciar a avaliação em função de toda essa estratificação cultural, social, mental e outras. Mas se depois as estatísticas nos dão determinados resultados, é preciso também sabemos olhar para as estatísticas. Às vezes as estatísticas apontam-nos para coisas profundamente negativas, outras coisas revelam-nos uma realidade absolutamente normal, explicável e até saudável. A socióloga Sílvia Rodrigues Maeso, investigadora principal do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, defende em entrevista ao Fumaça que, citando, o auto-notícia é uma narrativa que tem um peso fortíssimo para a formação da convicção do julgador quando um caso vai a tribunal. Os documentos produzidos pelos órgãos de polícia criminal são tomados como facto pelos juízes. Vamos lá ver. O auto-notícia é uma coisa que no meu tempo existia e que, não sendo contraditado, fazia prova plena. Isso acabou há muito tempo. Pronto. Não, acabou há muito tempo. Ou seja, o auto-notícia hoje é apenas um registro que depois o Ministério Público ou a autoridade administrativa, no caso de contornações, trabalha com outro elemento, ouvindo a defesa e fazendo as suas próprias Mas é conclusões. citado como prova documental. Em adição, depois à prova testemunhal. Sim, mas mal. Mas vou-lhe dizer mal. Se é citado mal, ou seja, antes isso era assim porque tinha um valor probatório específico, mas há muitos anos que isso não acontece. Ou seja, portanto, estamos a falar ainda com investigadores que trabalharam há muito tempo e que contactaram com a realidade judiciária, ainda no tempo, por exemplo,
em que as transições ao Código da Estrada estavam no tribunal, isso era assim, agora já saíram, não estão. Pronto. O auto notícia estava lá, o auto notícia não era contraditado, nem era preciso chamar a polícia, aquilo era certo. Mas isso acabou há muito tempo. Nós temos o nosso regime atual, que é o controle nacional, está assim desde o final do século XX, muito, portanto estamos a falar há muitos, muitos anos. E, portanto, a ideia do auto notícia é uma coisa que hoje nos tribunais há de mostrar uma decisão, hoje, de qualquer tribunal, que fala num auto-notícia. Não existe. Que, em regra, isso não acontece. Em processos de crimes Hum. de natureza sumária em que o arguido é apresentado, pronto, obviamente isso é um elemento muito presente em termos... Mas, naturalmente, quem subscreveu o auto-notícia está lá para comprovar aquilo ou não comprovar. Pronto, é simplesmente, ou seja, não é o Mas é usado como forma auto-notícia, de comprovação. Ou seja, não é o auto-notícia em si que interessa, mas é, porventura, a comprovação do auto-notícia, é aí que ele poderá ser ou não referenciado. mas Mas eu valoriza-se. não vejo, Uhum. não Diga, vejo diga. que ele seja citado muitas vezes, volto a repetir. Mas e se me quiser encontrar um caso, naturalmente, eu verei com toda a atenção o valor que, na fundamentação da decisão da matéria de facto, que É aquilo o tem, conteúdo da notícia. que Mas acha que ou não é não. valorada, e, por exemplo, especificamente no ponto da consistência e da coerência, por exemplo, a coerência entre o auto-notícia e o testemunho dos elementos policiais com o auto-notícia e entre si, sendo que largamente trabalham a partir do auto-notícia. Pronto, todos eles são Sim, consistentes porque todos eles estudam o mesmo documento. sim, sim. Ou seja, os agentes que subscrevem o auto-notícia são ouvidos. Muitas vezes, se é num tempo muito próximo à sua elaboração e a memória está fresca, conseguem mais ou menos identificar e localizar aquilo que escreveram. Pronto. Nem sempre as coisas batem totalmente certo. Aí temos o processo de memória a funcionar, mas não é só o processo de memória, é o processo de seleção dos elementos e das palavras necessárias para descrever um determinado facto. Isso também é importante. Mas se estiver a falar de um tempo muito longo, por exemplo, 2 anos, um agente que tenha poderes para elaborar um auto-notícia já elaborou tantos, Hum. que dificilmente ele consegue recordar sem ler. E Quando podem. quando ele começa a ler, começa a dizer: bom, estou-me a recordar. Bom, recordou-se Hum. ou não se recordou. E a coisa aí começa a ficar difícil. E é por isso que há tantas observações nessas circunstâncias. E podem testemunhar com o auto-notícia à frente? Ou seja, podem ter o documento para ler em tribunal? Não, como qualquer testemunha Hum. como qualquer testemunha que tenha afirmado o que é que seja no âmbito dos depoimentos em inquérito ou noutras coisas, muitas vezes é confrontada ao seu Com senhor o e diz: isto documento quer ler? depois. Leu isto? Hum. E é exatamente a mesma coisa. Quantas e quantas vezes ah, chegamos a julgamento e as testemunhas dizem uma coisa diferente daquilo que disseram no inquérito, de um lado e do outro. É exatamente o mesmo processo de convergência ou divergência relativamente a uma auto-notícia, que não é mais do que a declaração de uma testemunha. Ou seja, o agente testemunhou aqueles factos e escreveu. Mas para ter um exemplo prático disto, avaliamos todos os casos de um dos juízes do Tribunal Local Criminal de Lisboa. Temos os livros de depósito de sentença de 2007 até 2022, para encontrar todos os processos em que elementos policiais diziam ter sido vítimas de um crime enquanto estavam em funções. Encontramos 161 processos que lidam com 251 crimes. A taxa de condenação para crimes contra elementos policiais, naquele juízo específico, que inclui injúria, resistência e coação sobre funcionário, ofensa de integridade física, ameaça, etc., era de 84%. Para todos os casos em que vimos de injúria, simples ou agravada, sendo que em todos eles a única prova era a prova testemunhal, a taxa de condenação era de 93%. Em tribunal, a palavra de um polícia vale mais do que a de um civil. Vamos lá ver, depende do polícia e depende do civil. Pronto. Em princípio, um polícia tem treino profissional e tem obrigações deontológicas relacionadas com o exercício da sua prevenção, que conduzem a ter uma determinada credibilidade no sistema de justiça. Ponto.
Depende depois de quem é que vamos ouvir com outra versão. E de repente podemos ter aí um problema que nos conduza à descredibilização do depoimento do polícia. Pronto. Agora vou-lhe dizer, se tem mais valor do que é exatamente o mesmo contexto que lhe disse há bocado. Pessoas com determinada formação, preparação, experiência conduzem-nos a estabelecer uma espécie de uma presunção de credibilidade relativamente àquilo que estão a dizer. No contraditório, isso pode-se desmoronar completamente. Estamos a falar de homens e mulheres. Os polícias são homens e mulheres como os outros são. Têm um treino especial e têm obrigações pessoais. Portanto, mal de nós se não tivermos uma confiança inata ou presumida num agente da polícia. Mas não somos ingênuos. Como o juiz não deve ser ingênuo, naturalmente. E acha estas taxas de condenação respectáveis, normais, nesta ordem? Sim. Ou seja, não, sinceramente, com o grau de exigência com que esse tipo de casos deve ser submetido a juízo em primeiro lugar e depois analisado, não vejo nada de extraordinário nisso. Agora, se me disser assim, analisamos um outro juízo, outras situações, um outro histórico, e as taxas são completamente diferentes, bom, aí eu tenho que pensar. Mas se isto fossem as taxas em todos os juízes, seria... Não. Não sei, se, como regra geral, não a taxa é isso, de ou seja, condenação... estamos a falar de um juízo de Lisboa. Sim. Lisboa tem muitos juízes que julgam essa matéria especializada. Pronto. Se no juízo ao lado as taxas forem diferentes, bom, então é melhor verificarmos um terceiro e eventualmente um quarto, para termos um campo de amostragem maior. E se houverem divergências em termos de taxas, bom, provavelmente temos aí matéria para estudar. Assim não. Assim, se me perguntas, mas porquê é que não há de ser normal? É verdade. Chamamos a atenção, por exemplo... Seria anormal se fossem 100%. No caso do crime de ameaça é 100% a taxa de condenação neste juízo. Nunca houve uma absolvição, pelo menos desde 2007. Mas chamamos a atenção em particular porque estamos a falar de 161 processos. Ameaças? Não, peço desculpa, ameaça foram... Estou a fazer de cabeça agora, peço desculpa, não tenho anotado, mas acho que foram 17. Isso é muito baixo. Houve poucos crimes de ameaça, mas chama-nos a atenção, por exemplo, resistência e coação sobre funcionário, que a chefe de delegação do Conselho da Europa para Portugal, Júlia Cosma, ou que era a chefe de delegação, mas estamos a falar contra ameaças contra elementos policiais. Em funções. Sim. Em funções. Bom, digamos que esse tipo de crimes nem deve ser muito participado, acho eu, porque os polícias por definição estão sempre a ser ameaçados. Sim, a ameaça não era dos mais participados. Injúria, por exemplo, era muito participado. E aqui estamos a falar, talvez, em mais de 80 casos envolveu um crime de injúria de uma taxa de condenação acima dos 90%. Sendo que em todos os casos em que isto era julgado era apenas porque a prova testemunhal da polícia e a prova testemunhal dos arguidos, que invariavelmente, não em todos os casos, de vez em quando confessavam, mas largamente negavam ter feito aquilo, a prova testemunhal da polícia era sempre considerada mais credível. Ou, na vastíssima maioria das vezes era considerada mais credível. Mas estes números chamam-nos a atenção porque, por exemplo, como eu estava a citar, a presidente da chefe de delegação do CPT para Portugal durante muitos anos, a Júlia Cosma, chama ao crime de resistência e coação sobre funcionário em Portugal o Get Out of Jail Free Card, o cartão de saia da cadeia do monopólio, usado para fugir a alegações de brutalidade contra polícias. Ela desenha um padrão que Silvia Rodrigues Maese, por exemplo, desenha também, em que um elemento policial aplica violência extralegal e depois acusa a pessoa que agrediu de resistência e coação sobre funcionário, e o que traçam aqui é que geralmente isto é uma acusação que não
questionada, quer pelo Ministério Público, quer depois pelo magistrado que a analisa. E quando vamos ver casos concretos, neste juízo em específico, não temos uma amostragem maior do que isso, tem uma taxa de condenação também próxima dos 90%. Portanto, faz-nos pensar que de facto não há resistência a estas acusações dentro do sistema judicial, ou não há um grau de escrutínio sobre estas acusações dentro do sistema judicial, há um Não, quer dizer, acatar da versão eu policial. eu compreendo essa alegação, mas eu diria que em termos de tipificação ou de verificação de um ilícito típico, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a verificação de um crime, outra coisa é a verificação de outro crime. O facto de existir um crime não impede que a outra parte tenha praticado, por sua vez, um outro crime. E, portanto, as regras são assim, não é? Mas o Ministério Público frequentemente opta por levar apenas um dos lados das pessoas que alegam Bom, ter pronto, quer dizer, sim, sido pronto. vítimas de um crime, ou Tá bem, mas isso- acaba mas- a tribunal. Não é? sim. Portanto, quando chega ao juiz, por exemplo, é o caso daquele processo, por exemplo, em que há uma alegação cruzada, o juiz só avalia a acusação contra, neste caso, o elemento policial, porque o Ministério Público escolheu não acusar pelo outro lado. Sim. Ou seja, só para dizer que a dualidade de ter sido vítima ou não, penso que não entra particularmente em questão para aqui quando se trata da analisação da análise da prova. Sim, ou seja, está a dizer que num caso não chega a julgamento, o ilícito pode ter verificado, mas não chega a julgamento, não há acusação. Sim, colocava isto Isso mais é para outra alinhar questão. com a forma como dizia Estamos a falar que para de- isto chegar Estamos a tribunal falar de tinha de haver uma juízes filtragem. e, portanto, estamos a falar da avaliação de um terceiro imparcial relativamente a essas questões. Se o tal terceiro imparcial não lhe é submetido à apreciação um determinado crime, aí como é que pode haver condenação? Quer dizer, não pode, naturalmente, não é? A não ser que a vítima se ative o sistema com os seus próprios meios e que coloque a questão discordando, entrando em divergência com a posição do Ministério Público. Eu admito que em situações de fragilidade isso não aconteça muitas vezes, ou que até não aconteça nunca em determinados contextos sociais, mas também digo que em determinadas situações de comunidades que se sintam pressionadas ou inferiorizadas, hoje em dia, por exemplo, em Lisboa, na área existe um conjunto de ativistas que estão em defesa de direitos humanos, que estão muito mobilizados para a proteção legal dessas pessoas e, portanto, isso é possível, não é? Neste caso, quase 25% destes casos deram-se sem a presença do arguido em tribunal. É uma proporção que esperaria. Não percebi a pergunta. Quase um quarto destes julgamentos Sim. aconteceram sem o arguido estar presente em tribunal. Não E porquê? compareceu não compareceu à audiência, portanto, Sim. sido tido como regularmente notificado e foi considerado que não era relevante ter o testemunho do arguido para tomar a decisão. É a proporção que O testemunho do arguido? Ou seja, o arguido foi convocado, mas não o arguido foi compareceu. convocado, não compareceu e decidiu-se avançar com a audiência judicial e concluiu-se a audiência e emitiu-se sentença. Seguiu-se, não é? Portanto, nunca há qualquer. Há só o advogado oficioso que por acaso estava presente e não há nenhum testemunho da parte do arguido em relação aos casos. Bom, significa que nesse caso o arguido se desinteressa completamente da atuação da Justiça do Estado. Provavelmente está inserido numa comunidade que tem outras formas de produção de justiça, como existe em muitas comunidades, e o assunto está estudado há muitos anos. É a lei do asfalto e a lei da terra abatida. E às vezes há comunidades que se interessam completamente, tanto que lhes faz serem condenados como não ser condenados. Conhece esta situação. E de facto, numa circunstância como essa, se o arguido achasse que tinha razão ou tinha que fazer valer os seus direitos, compareceria em qualquer circunstância. Pronto. Significa que não só a questão da subcultura que está aí em causa, que conduz a que esse tipo de arguido, 25% é muito, não queiram comparecer, como provavelmente acham que não vale a pena comparecer. Mas responsabiliza aí as comunidades ou uma percepção, talvez estatisticamente justificada, de que até podem ir lá defender-se, mas em quase 9 em cada 10 casos vão ser condenados, por isso para quê?
Sim, com certeza que responsabiliza as comunidades e que responsabiliza a sociedade onde essas comunidades se integram, que permite ou não incentiva que a cultura seja diferente ou que possa ser alterada. O que eu apontava é exatamente se não há um grau de responsabilização por descrédito da própria justiça, de não há uma razão para me ir defender porque não acredito que este juiz me vai tratar de forma Não é? justa. A nossa justiça é uma justiça democrática, depende muito da participação das pessoas. Os juízes, como eu estou sempre a dizer, não se autoativam, ao contrário do Ministério Público, ao contrário dos advogados, não se autoativam, são ativados ou pelo Ministério Público ou pelos advogados em representação das partes. Portanto, a nossa justiça é participada democraticamente neste sentido. Pronto. De uma forma pluralística até porque permite que vários estratos sociais ou muito tipo de interesses económicos, sociais, ambientais ou outros, eh, participam e produzem às vezes saltos na sociedade absolutamente inesperados. Em muitos sistemas de justiça do mundo isso existe. Mas é preciso que os casos sejam apresentados. Isso significa participação democrática no sistema de justiça. Portanto, não é o sistema de justiça que tem que propriamente chamar as pessoas, venham cá, apresentem os vossos casos, mas é a sociedade em geral, os cidadãos conscientes ah, do Estado ou ONGs ou fora do Estado que têm que se organizar para mobilizar o sistema de justiça a favor de uma sociedade mais perfeita, mais inclusiva, onde o problema dos guetos que não existam. E é isso que me está a dizer. É provavelmente um problema de guetização de algumas comunidades. De acordo com os relatórios do Conselho Superior de Magistratura à Assembleia da República, nas últimas 2 décadas, 95% dos juízes avaliados tiveram pelo menos bom, 70% receberam muito bom ou bom com distinção. No total, desde 2004, houve 36 medíocres, é 0,65% das notas. O medíocre é a única nota que desencadeia um inquérito disciplinar. Os critérios dos inspectores judiciários são baixos demais. São baixos em que sentido? No sentido em que, pelo menos, em que 70% das pessoas receberam muito bom ou bom com distinção. Não, os critérios dos inspectores são altamente exigentes. O sistema de classificação, o sistema de classificação é que conduz à atribuição desse tipo de notas. Ou seja, o leque não é de 1 a 20, mas é de medíocre a muito bom. Portanto, o leque já é baixo. Medíocre significa, e 36 é muito, devo dizer que 36 medíocres é imenso. Ao longo de quase 20 anos de Significa que é um avaliações. juízo de um desempenho altamente insatisfatório e tem um inquérito a seguir, porque provavelmente o cidadão juiz que é notado de medíocre não deve estar no sistema. Pronto. O suficiente significa um desempenho muito insatisfatório. O bom é exatamente o normal. E espero que houve várias tentativas ao longo destes últimos 40 anos, várias composições do Conselho que disseram alto. Nós devemos partir do suficiente na primeira anotação até ir ao muito bom. A progressão, vamos avaliando, sim, o trabalho deste juiz é normal e, portanto, é suficiente. E a partir daí, confirmação da excelência ou da qualidade do juiz e ele conduzindo à elevação dessas notas. Bom, simplesmente o sistema já não permitia uma alteração desse nível. Suficiente já era considerado como uma nota negativa e acabou-se por concluir que sim. Entre o bom e o medíocre há ali uma zona cinzenta de esperança na redenção profissional. E, portanto, manteve-se isto. E, portanto, a nota normal é o bom. Pronto. Se não houver atrasos, se não houver as coisas, enfim, as primeiras classificações são sempre o bom. E depois vou evoluindo, enfim, a verificação
de dois muito bons significa que a seguir é um bom Constituição, significa que tem uma carreira regular, e o muito bom, enfim, há uma nota de final da carreira que corresponde não só à apreciação da grande qualidade do juiz, como ao desempenho altamente meritório ao longo da carreira. Não tem falhas, não tem suficientes, não tem medíocres, e foi evoluindo paulatinamente. Há muitos muito bons nesta altura. Porquê? Porque a magistratura está totalmente envelhecida, ou seja, a antiguidade dos nossos juízes da primeira instância é de tal maneira elevada que estamos a avaliar juízes em fins de carreira que, em princípio, já têm esse desempenho de tal É por isso que há uma maneira. variação, ou seja, porque a De proporção de tal muito bons maneira, muda muito. de tal maneira, isto é assim, que a última alteração aos Estatutos dos Magistrados Judiciais, 2019, que entrou em vigor em 2020, há muito pouco tempo, introduz uma nota em que diga que, enfim, eu não concordo com essa alteração, porque acho que os juízes devem ser sempre avaliados em qualquer circunstância, mas a lei diz que um juiz com dois muito bons já não é Não, avaliado. tem que fazer a seguinte. Pronto. Significa. Mas seria mais tarde, não. Ou seja, Não, só salta não. uma avaliação. É permanentemente Não, deixa não, de ele ser pode avaliado. requerer uma inspeção extraordinária se quiser concorrer para um tribunal da relação e quiser ter mais uma medalha no seu currículo. Ou o Conselho pode ativar uma inspeção extraordinária se lhe vier à notícia que há um desempenho satisfatório e, portanto, deve ser revista a nota que o juiz tem. Mas estou-lhe a dizer que o sistema de progressão de notas, nenhum juiz tem um muito bom à primeira inspeção, nem à segunda. Isto é gradativo e, portanto, o nosso sistema de avaliação corresponde à avaliação de uma carreira. Quando, ou seja, a proporção, por exemplo, de muito bons em 2004 era de 22% do total das notas atribuídas, desde 2016, que é sempre mais de metade, a maioria das notas atribuídas são muito bom. Atribuiu isto ao envelhecimento da magistratura e não a uma alteração de critérios de avaliação. É um grande fator, é isto. Nós neste momento temos um sistema de envelhecimento na magistratura, mas também temos um sistema de envelhecimento em todo o sistema de serviço, em todos os sistemas de serviço público, todos, professores, médicos, esse assunto está, forças de segurança, forças armadas, esse problema está em cima da mesa em todas as dimensões do serviço público. E, portanto, aparecem coisas como essa que não aconteceria se a magistratura fosse jovem. E, portanto, tivéssemos todos a começar todos não, eu já sou velho. Portanto, também faço parte do todos. Se uma grande parte dos juízes em avaliação fossem jovens juízes, não são jovens juízes. Antes fossem. Nós lemos relatórios inspectivos com críticas até duras a magistrados. Um fala no uso de terminologia muito simplista e inadequada nas sentenças, outro classifica a postura em tribunal como completamente desadequada em vários aspectos. Refere outro que quase sempre encontramos um tratamento do aspecto jurídico muito superficial, ou mesmo não encontramos um trabalho profuso na busca da pena mais adequada. Mas quando se chega à classificação final, propõe-se em todos estes casos muito bom com distinção. Dão notas melhores para manter a aparência de bom funcionamento dos tribunais? Não. Isso não acontece de todo. Bastaria que a mão da atribuição das classificações fosse diferente e, por exemplo, partíssemos no suficiente, já lhe expliquei isso. Ou seja, se essa fosse a opção, começaríamos logo pela possibilidade de que bons constitucionais são muito bons, porque há juízes jovens saídos do SES que são de facto muito bons, que são absolutamente extraordinários. Há outros que não, com certeza. Porventura, muitos dos que saem precisam ainda de um nível de maturação e de aprendizagem e de aquisição de experiência muito alto, apesar da formação do SES ser muito exigente e do recrutamento para o SES, da seleção dos candidatos que vão frequentar o SES também ser muito exigente. Mas há juízes absolutamente fora de série que comparam porventura com os juízes do Supremo Tribunal de Justiça em matéria de apreciação e direito. Depois há aquela rodagem, obviamente, que tem que ser sedimentada até haver a segurança da experiência de vida. Pronto. E essa é muito importante no julgador de topo.
Mas nenhum juiz tem muito bom à primeira nem à segunda. Penso Como que o sabe. estatuto não permite. Não é o estatuto, é o É o regulamento das regulamento inspeções. das inspeções que É o consegue superior. regulamento das inspeções, Mas indica especificamente que não se pode começar por aí. mas esse está na dependência do Conselho Superior da Magistratura, e é isso que talha o desempenho do Serviço de Inspeção do Conselho Superior da Magistratura. Hum. As inspeções baseiam-se em grande parte, menos na apreciação da capacidade técnica em ler o livro de depósito de sentenças de cada juízo. O foco na qualidade formal da decisão torna mesmo menos provável apanharem erros na tendência de julgamento. Por exemplo, tratando com um juiz é, como falávamos aqui no O foco início, é na avaliação. sim, durante a avaliação. eh, Tratando, por exemplo, com um juiz faz uma avaliação classista da prova testemunhal. Ah, eh, as inspeções têm que fazer uma verificação da qualidade do juiz, mas não podem interferir no mérito das decisões. Portanto, os juízes são independentes. O serviço de inspeção é um serviço de natureza administrativa, como o próprio Conselho é um órgão do governo de natureza administrativa. Não pode interferir em circunstâncias nenhumas com a independência no ato de julgar. Mas há fatores que podem ser avaliados, que são as questões de desempenho, de atitude. Portanto, estamos a falar da dimensão adjetiva da função, a maneira como se organiza o serviço, a maneira como se interage com os demais interferentes no processo institucional. Estamos a falar de testemunhas, estamos a falar de advogados, estamos a falar de oficiais de justiça, estamos a falar de colegas, estamos a falar de magistrados do Ministério Público, estamos a falar de advogados. Sim, isso é avaliado e deve ser avaliado. E depois as questões formais, como se encadeia uma decisão. A demasiada superficialidade e a pobreza da fundamentação pode não significar necessariamente uma má decisão. Pronto. Mas pode significar também que a boa decisão não seja suficientemente convincente. E a legitimidade do juiz, que não é uma legitimidade eleitoral, é uma legitimidade constitucional, tem muito a ver com o grau de confiança que falava há bocado. Ou seja, com o grau de convencimento que conseguem transmitir às decisões que preferem. Esse é um fator de legitimação importante. Estamos a falar aos níveis da fidúcia, da confiança que o sistema deve gerar. Qualquer sistema, mas particularmente o sistema judicial, porque não tem muitas outras fontes de legitimação. E, portanto, isto é muito importante. E, portanto, uma avaliação num sistema que se centra na avaliação deste tipo de condução formal dos processos e da decisão é importante e reforça a confiança, mas também decisões muito prolixas, demasiado fundamentadas, também não são boas para o sistema e, portanto, as indicações que o Conselho sempre tem dado é na atenção especial à simplificação da linguagem e da argumentação. Argumentações muito complexas tendem a tornar-se ilegíveis e o que é legível não é perceptível. Já que estamos na fundamentação, nas conclusões do Conselho Superior de Magistratura, um relatório inspectivo que eu tive a oportunidade de ler de 2015, após várias páginas de críticas à falta de fundamentação das sentenças produzidas por aquela juíza, indicam que as falhas apontadas, cito, poderiam em abstrato obstaculizar a atribuição da notação proposta. E mais à frente escrevem: não poderemos deixar de ter presente que este aspecto, não obstante verificar-se já necessariamente a quando da anterior avaliação, não obstou a que lhe fosse reconhecido o mérito. Continuam considerando toda a prestação em análise e sem esquecer o seu percurso anterior, acreditando-se ainda que a mesma de futuro saberá dar resposta adequada aos aspectos para que foi agora expressamente alertada, entende-se não ficar decisivamente afetado o juízo de mérito. Atribuem um bom com distinção. Em 2010, no tal relatório anterior, o Conselho tinha atribuído um bom com distinção após ouvir o direito de resposta da juíza. Na avaliação seguinte, de 2023, posterior, escrevem:
continua a haver campo para melhorar alguns aspectos da fundamentação das sentenças, mas atribuem um novo bom com distinção. O regulamento diz especificamente que as notas não podem ser decorrentes de antiguidade, não podem subir por antiguidade. Mas ter boa nota antes deve ser a razão para se manter o grau de classificação. As notas não devem ser decorrentes automaticamente da antiguidade, o que não quer dizer que a antiguidade e a experiência seja valorada. A classificação e o reconhecimento do mérito têm muita importância na moral de um profissional, qualquer profissional. Ou seja, quem anda há muito tempo em qualquer área, na sua área, na área da saúde, na área do ensino, há muito tempo a dedicar-se com muito trabalho à sua missão, à sua profissão, mas não é perfeito e tem falhas. Diz, bom, eu comparando-me com outro, tenho já que ando há muito tempo e preciso de algum reconhecimento. Esse reconhecimento, normalmente nas profissões e nas carreiras, é premiado em termos da retribuição. Mas isso não chega. Para um profissional isso não chega. Quer dizer, ele tem que ter o seu lugar e dificilmente entende que um menos antigo passa à sua frente. E as notas têm muita importância na colocação um juiz que esteja de Viseu, que ande pelos Açores, quer chegar rapidamente ao sítio onde tem a sua família. As notas têm esse efeito. Passar à frente dos outros e evitar que outros passem à frente deles. E, portanto, estamos a falar na moral do conjunto e essa é muito importante para termos boas condições de trabalho e bons espíritos de prestação profissional. E, portanto, há algumas notas que, ao longo da carreira, em função da experiência e da antiguidade do juiz, acabam por ser dadas, e quando se fossem uns anos antes, não seriam. E daí que, apesar daquilo que me disse, não são decorrência da antiguidade, a antiguidade tem um peso na atribuição do reconhecimento profissional, sim. Nós consultámos todos os relatórios inspectivos de uma juíza desde 1999, nenhum registra qualquer ação de formação. No relatório de 2018, nota-se pela primeira vez que foi alertada sobre isso. No de 2023, nas conclusões do Conselho Superior de Magistratura, escreve-se que, para a melhoria da fundamentação das sentenças, cito, poderá contribuir um maior empenho da senhora juíza em termos de autoformação, nomeadamente através da frequência de algumas das ações de formação disponíveis anualmente. De que é que serve um sistema de avaliação que não consegue fazer os juízes cumprir as formações, sequer? O sistema de avaliação dá pequenas indicações pedagógicas no sentido daquilo que o juiz deve fazer. Sim, a obrigação de formação é uma obrigação estatutária neste momento. Não era antes. Pronto, cada profissional aprende de acordo com aquilo que é. Na minha geração, essa era uma questão que não estava em causa. Eu vou-lhe dizer que poucas ações de formação frequentei, mas dei muitas formações ao longo do ano. Pode dizer, bom, deu formações, então teve que trabalhar e estudar para dar as formações, então fez formação. Há muitos que fazem isso. E há outros que têm dificuldades em fazer a formação, porque as ações de formação são feitas essencialmente nos grandes centros, Lisboa, e estamos a falar de juízes ao longo de todo o país, Açores, Madeira, Trás-os-Montes e por todo lado, têm algumas dificuldades. E há outros que têm o seu serviço de tal maneira sobrecarregado que, na obsessão de bem cumprirem, às vezes deixam para trás muitas coisas, família em primeiro lugar, depois das formações, e concentram-se no trabalho. Há muitos fatores que justificam que um juiz não frequente as ações de formação que deveria frequentar de acordo com o protocolo que diz que deve ser assim. E, portanto, o papel que o Serviço de Inspeção faz e o Conselho faz é no sentido de incentivar, incluindo com notas desse tipo, a frequência de ações
de formação, porque se elas existem e são programadas, Hum. é E por deve alguma ser coisa. este o limite da ação do Conselho quando se ano após ano, agora que é obrigatória a formação, não houver o cumprimento dessa obrigação, deixar uma nota pedagógica na inspeção a cada 4 anos? Bom, estamos num percurso, este é o caminho. Entrar por via da disciplinar, da ação disciplinar na violação de uma obrigação dessas é francamente excessivo e nem sequer está na tipificação do ilícito disciplinares. Mas a conjugação de outro tipo de eh, comportamentos indevidos com esse poderá ser poderá introduzir uma ponderação, ou seja, é o máximo que eu lhe posso dizer onde o Conselho deverá chegar neste atual momento histórico, digamos. Apesar de tudo, temos alguma história no progresso das instituições, e a justiça é uma instituição importante, tem esses momentos. No relatório de 2015 que citei há pouco, escreve a certa altura o inspetor sobre um processo específico por crime de resistência e coação sobre funcionário, transcrevendo a sentença desse processo na íntegra. A pena de 3 anos de prisão efetiva é inteiramente desajustada para os factos criminosos praticados, mesmo tendo em conta os antecedentes criminais do arguido. Refere-se seguida a outro caso, nos mesmos termos. Quando um inspetor detecta um caso em que alguém está preso de forma inteiramente desajustada, que resposta é que deve ter o sistema judicial? Eu estou surpreendido com essa nota que me está a dizer no relatório de inspeção. Eu acho que uma apreciação destas ela tem um contexto que eu gostaria de ler na Eh, apreciação. Na apreciação, não, eu não estou a dizer que ela não tenha sido feita. Eu estou surpreendido o quão longe foi um inspetor na avaliação Este mesmo do mérito, o parágrafo de acima, uma decisão. um parágrafo Pronto. acima deste mesmo inspetor, peço desculpa, deixa-me só ir buscar aqui, escrevia. Sim. ah, Com todo o respeito, não nos ficaram dúvidas quanto à particular sensibilidade da senhora juiz em relação a crimes praticados contra a autoridade, possivelmente uma faceta resultante da sua educação assumida e orgulhosamente marcada pela linhagem militar. E elencavam de seguida vários destes casos. Todos eles sobre resistência e coação a funcionário. Devo dizer que isso um relatório desse é completamente atípico. Teria que ler muito bem o relatório para o compreender o contexto. Teria, ou seja, um relatório desse é completamente atípico, eventualmente justificável, mas aí entraríamos na análise de um caso particular. Apenas lhe posso dizer que isso é completamente atípico. Não é expectável cá um comentário ao sentido de decisão nos relatórios. Mas regressava à questão inicial. Calma, não, calma. Não, a não ser que haja uma decisão de um tribunal superior que o diga claramente. Pronto. Com certeza que os inspectores, quando fazem uma avaliação, procuram, procuram identificar quantas das decisões proferidas foram objeto de recurso e qual o resultado dos recursos e qual a taxa de confirmação que as decisões têm ou Neste caso, não. este juiz não tem aqui citado, mas é indicado durante o relatório até uma taxa de recurso baixa em relação à quantidade de sentenças ou que seja, passavam. Sim. Mas eu queria Sim, regressar o que eu ao posso ponto dizer inicial. é que, sem saber o caso, sem conhecer o caso concreto e sem, obviamente, querer debater o caso concreto, do ponto de vista ético, não o devo fazer. Esse relatório é completamente atípico em relação àquilo que é o padrão de relatórios do Serviço de Inspeção do Conselho. Mas eu queria trazê-lo para o ponto inicial, que era no abstrato, que é quando há este momento atípico em que um inspetor olha para um caso de livre depósito de sentenças e considera, bem, esta sentença é inteiramente desajustada. Esta pessoa está presa com 3 anos de prisão efetiva, o que seja, não é? Mas não deveria estar. Na forma como o inspetor o elenca, deve haver uma reação do sistema. Ou há qualquer tipo de previsão para, apanhando-se isto no processo de inspeção, Não, eu diria haver que, uma intervenção? em regra, um inspetor não pode fazer uma apreciação de mérito desse teor se não estiver suportado numa decisão de um tribunal de recurso. Não pode. Nunca há um ponto em que
visível um erro tão grave de Não decisão que deve haver uma estamos a falar intervenção. de uma intromissão da independência do julgador. Hum. O Conselho não pode, não deve, para descanso de nós todos, interferir na decisão do juiz. Uma coisa é o órgão de soberania juiz, outra coisa é o Conselho. O Conselho é governo da estrutura de apoio à jurisdição, ao juiz. Pegando ainda neste, o trecho que lhe citei há pouco como contexto, com todo o respeito, não nos ficaram dúvidas quanto à particular sensibilidade da senhora juíza em relação a crimes praticados contra a autoridade. Quando o inspetor detecta eu sei que me disse que é inesperado o teor disto, mas quando o inspetor detecta uma tendência das decisões que considera mostrar, parece-me um erro de julgamento, não devíamos ter um sistema de auditoria para rever estas sentenças? Não. Isso vai contra tudo o que são os trâmites de processo em sistemas judiciais que funciona num Estado de Direito. Pronto. O Estado de Direito significa a separação de poderes e que significa que cada órgão de soberania age no exercício das suas competências atribuídas pela Constituição. Neste caso, o órgão de soberania, volto a dizer, é o juiz. Poder judicial separado. E que tem um sistema próprio, não é de auditoria, mas é quase auditoria, que é recurso. Os juízes são auditados pelos advogados e são auditados pelo Ministério Público. Não concordam, recorrem. E há as partes que dão indicações aos seus advogados para recorrerem. Isto não pode acontecer. E há outros conjunto de organizações de defesa de direitos humanos que, havendo graves violações, se organizam para reagir contra determinadas coisas. Estamos a falar em sistemas de justiça que, porventura, se localizem em estados falhados ou quase falhados. Pronto. Isso é muito importante, essa consciência social que provém da base. Mas o sistema de auditoria, como lhe chama, é feito dessa maneira. Ou seja, o escrutínio é feito pelo cidadão, pelas partes que se achem lesadas e pelos tribunais de recurso. Mas E não imagina a quantidade de possibilidades que existem para escrutinar uma determinada decisão, no concreto, no seu efeito útil. Muitos. Dir-me-á, alguns casos escapam a esta malha do escrutínio relativamente àquilo que razoavelmente deve ser. Sim, não estou a ver exatamente um caso em concreto, mas admito que sim. Perfeitamente. Mas o modelo de recurso, portanto, o espaço em que de facto é feita a supervisão do sentido de decisão dos juízes lida sempre com casos concretos. Não está feito para apanhar os grandes padrões de julgamento de um juízo. Não está feito para apanhar se um juízo é sistematicamente racista ou tem um bias muito forte para favorecer o testemunho de elementos policiais. Eu colocava é se não devíamos ter, como parte do sistema de autogestão da magistratura também, de garante da qualidade das decisões judiciais, qualquer tipo de mecanismo para olhar para as grandes tendências de decisão. O sistema de decisão. recursos garante esse tipo de escrutínio e esse tipo de despiste. Se houver recursos destas decisões, são escrutinadas. Dir-me-á, numa região do país com o Tribunal da Relação Pequena, não sejam os mesmos juízes com os mesmos padrões de preconceitos, isso funciona? Bom, pode aqui e ali não funcionar. Uma decisão de primeira instância preconceituosa pode ter acolhimento num coletivo preconceituoso no Tribunal da Relação, se ele se verificar. Bom, estamos a falar de Lisboa. Mas o que lhe diria, na O verdade, Tribunal não da Relação era... de Lisboa sabe quantos juízes embargadores tem? Mas 130 ou coisa que o valha. São o muitos. meu contraditório a isto não seria a relação pode ser também tendenciosa. Seria, é necessário que alguém recorra da decisão. Sim, é necessário que alguém E recorra. quando vemos, por exemplo, um juiz inteiro em que 25% dos casos contra elementos policiais o arguido não está presente, naturalmente não há recurso depois, porque muitas vezes também não estão sequer na leitura de sentença,
estes casos nunca chegam. Portanto, mesmo que a decisão seja tendenciosa, nunca há lugar a uma supervisão da relação. Portanto, o único mecanismo de verificação Sim, alargada possível é a leitura do livro de com depósito de certeza, sentenças, que com acontece na certeza. avaliação. Mas a sociedade civil, nesse caso, mobiliza-se e escrutina. O que é que Fumaça está a fazer neste caso? Hum. Não é escrutínio? Mas os mecanismos de escrutínio são. Sim, as decisões de primeira instância largamente não são publicadas, não é? Nos tribunais superiores já há uma seleção de publicação que tem as limitações que tem para se decidir que sentenças é que saem. Os processos inspectivos de juízes também não são publicados automaticamente, neste caso deram-nos acesso, mas não são publicados automaticamente. Os processos disciplinares também não são publicados automaticamente. Há realmente ferramentas para o escrutínio cívico da magistratura, como há, por exemplo, para a administração pública através dos regimes de acesso à informação? Quais são as dificuldades que até agora teve em termos de acesso à formação que não tenha superado? Eu diria que consegui chegar à informação Então, que queria, mas os jornalistas têm poderes de acesso muito específicos e tive também a sorte, por exemplo, de pedir a um juízo em que, discricionariamente, até me davam acesso ao livro de depósito de sentenças, que pela experiência em pedir acesso a sentenças em todos os outros tribunais do país não é uma garantia, não é? E quando colocava a questão sobre o escrutínio da sociedade civil à magistratura, não era necessariamente sobre o escrutínio feito sempre através dos órgãos de comunicação social. Os regimes de acesso à informação administrativa, por exemplo, para a administração pública, dão a qualquer pessoa o direito de acesso a qualquer documento, por regra, sem necessidade de justificação, que é muito diferente dos mecanismos de acesso que temos a uma sentença eu judicial estou na a falar primeira de instância. organizações da sociedade civil. A comunicação social é com certeza uma e e a mais importante, não tenhamos dúvidas disto. Aliás, a discussão que estamos a ter neste momento na praça pública mostra isso mesmo. Está toda a gente assustada com a crise que, porventura, possamos ter no nosso sistema de comunicação social. Provavelmente a lei de imprensa será revista desta vez Já nos estão a perguntar há muito por tempo. causa desta situação. Mas há outras organizações. As universidades são outra fonte, os investigadores são outra fonte. Eles têm tanto ou mais facilidade de acesso a todos os documentos para efeitos de investigação do que os jornalistas, não tenha dúvidas relativamente a isso. É preciso organizarem-se, identificarem os casos e depois, com a sua credibilidade própria, fazerem o seu escrutínio e publicarem as suas conclusões, torná-las públicas, introduzi-las no debate da sociedade. Teremos muitos avanços relativamente a isso. Agora, estou-lhe a dizer, dentro do sistema judicial, o processo é este. Não é a única fonte de escrutínio. É muito importante que os órgãos de soberania sejam escrutinados. Não é só o Governo, não é só o Presidente da República, não é só o Parlamento. Esses são de escrutínio mais fácil, porque tanto em tanto tempo vamos a eleições e a coisa é confirmada ou os mandatos são revogados. No caso da Justiça é diferente e, portanto, quanto maior for o escrutínio sério e organizado, melhor. Eu já o disse uma vez, aqui há uns anos, houve uma manifestação em frente ao Palácio da Justiça de Porto que deixou toda a gente escandalizada. Eu disse que não há escândalo nenhum. Se há manifestações em frente ao Parlamento, havendo em frente ao Tribunal, é a mesma coisa. Não quer dizer que a decisão seja alterada, ou que a lei passe a ser outra, ou que a sentença passe a ser outra. Significa que há escrutínio e debate relativamente a determinadas decisões judiciais. Isso não me inquieta nada. Acho perfeitamente normal.
A Constituição garante aos juízes proteções particulares, por Garante o regra quê? garante proteções particulares aos juízes, por regra são inamovíveis, não podem ser responsabilizados pelas suas decisões. Maria José Machado, na altura vogal do Conselho Superior de Magistratura, escrevia em 2005 que isto não podia abrir espaço para atos de verdadeiro arbítrio por parte dos julgadores suscetíveis de colocar em causa a própria dignidade institucional da justiça. Os juízes deveriam estar sujeitos à responsabilização disciplinar por erros de julgamento. Isto, ou seja, se tratamos de erros grosseiros, com certeza que isto é inflação disciplinar, sim, tenho dúvidas nenhumas. E podem ser responsabilizados civilmente também. Tenho dúvidas por isso. É preciso que o Estado seja primeiramente demandado e em função do resultado desse processo, o Conselho Superior da Magistratura pode ser chamado a decidir se o juiz pode ser chamado a reintegrar aquilo em que o Estado for condenado ou não. Sim. Esse Mas mecanismo. recorda-se de algum caso em que esse mecanismo Não. tenha sido aplicado? Não. Pois, Não, porque estamos a falar ainda num grau de responsabilização que envolve a verificação do dolo, em primeiro lugar, ou seja, que o juiz tenha feito isso propositadamente para se beneficiar ele próprio ou outra pessoa, ou para prejudicar alguém, ou com um nível de negligência grosseira tão alto que quase atinja o dolo eventual. Pronto. Portanto, ou seja, não é qualquer erro que pode dar origem a este tipo. Mas é possível, sim, mas por via disciplinar não tenho dúvidas nenhumas que sim, é isso. Ou seja, estamos a falar nos mecanismos de responsabilidade civil. Pronto. Mas também devo dizer-lhe que não é só responsabilidade civil ou responsabilidade disciplinar. No caso do dolo, nesta circunstância, provavelmente estamos perante a prática de um crime. E a responsabilidade penal também está em cima da mesa. mas novamente, penso que nunca aconteceu. Mas eu nunca vi um caso em que tivesse havido esse processo por uma decisão por um erro de julgamento. Por um erro de julgamento. Não. E, ou seja, existindo a possibilidade teórica disso acontecer. Sim, ou Porque seja, é que nunca aconteceu? porque felizmente o sistema dá-nos algumas garantias de seriedade, digamos, pronto. O que não quer dizer, sabe, que temos aí um processo em que em cima da mesa, em que juízes e juízes importantes são arguidos por algumas coisas que praticaram no exercício das suas funções administrativas ou jurisdicionais. Portanto, não estamos muito longe de uma responsabilização por causa de um caso concreto. Especificamente, eu não estou a ver que isto esteja em causa. Mas mesmo nesse caso, falamos não de olhar sim, para a prova e tomar uma decisão errada por negligência ou por coisa, mas de serem corrompidos para tomar a decisão de determinado modo. Ou seja, a questão não é precisamente sobre um erro gravoso de julgamento, no caso a que estava a apontar. Sim, eu estou a dizer o quadro de responsabilização dos juízes é este que estou-lhe a dizer, ou seja, não é tão imediato que o juiz possa ser responsabilizado por um erro mais ou menos grave. E porquê é que isto não acontece? Porque nesse caso, por simplesmente os juízes com o poder de decisão que têm passariam a atuar atemorizados e não decidiriam, e portanto o sistema ficaria todo paralisado. Mas é assim aqui e em todo o lado do mundo, ou seja, existe um conjunto de garantias para o exercício das funções de soberania que são distintas das dos outros. Os juízes têm estas garantias, os políticos também têm. Titulares do órgão de soberania, Parlamento, deputados, titulares do órgão de soberania, Governo, e titular do órgão de soberania, Presidente da República. O Serviço de Inspeção do Conselho Superior de Magistratura valoriza mais a gestão burocrática do tribunal, a rapidez processual, do que a
qualidade, a justiça, a capacidade técnica do trabalho feito? Não se pode dizer assim, sim, mas a questão da, da tempestividade e da celeridade na resolução dos casos é cada vez mais valorizada nas inspeções. Nós não podemos permitir que o sistema seja tolerante com longos atrasos, ao que isso conduz à ineficiência do sistema e ao laxismo e ao colapso total a breve prazo. Nós, neste momento, devo dizer, não é que isto interesse para a sua entrevista, mas ontem estive a comparar os números de produtividade de 2023 que ontem os nossos serviços produziram, os nossos serviços de estatística do Conselho, comparativamente com os 220, com 2022, e a constatação é de grave e forte crise. Os mesmos atos, julgamentos que foram adiados em 2023 também o foram em 2022. É sensivelmente o mesmo caso. Já estávamos na presença dos efeitos da greve dos oficiais de justiça. Nenhum espanto relativamente a isso. Mas o conjunto de atos que deixaram de ser praticados, estamos a falar deixaram de ser praticados porque não foram marcados. Estamos a falar dos adiados que estavam marcados, foram adiados por um conjunto de circunstâncias, aqueles que não foram marcados porque não há oficiais de justiça, porque os processos não foram concluídos e, portanto, os níveis de resolução que até 2022 estavam sempre acima dos 100%, ou seja, neste momento estão na ordem dos 90%. Que é que entram mais casos novos do que se terminam. Portanto, a lista vai aumentando. Sim, mas pior do que isso é que entraram em 2023 muito menos casos do que em 2022. E, portanto, tudo isto é uma conjugação explosiva. Pronto. Portanto, a questão da tempestividade e dos graus e da observância das taxas de resolução é vital na avaliação do juiz e de todo o sistema. E é para isso que o Conselho Superior da Magistratura serve. Não é só para conjugar o serviço dos juízes, mas como conjugar toda a atividade dos tribunais de forma a que as estruturas de apoio estejam aptas a garantir a tempestividade e a celeridade na resolução dos casos. Compreenda que a qualidade é uma questão importante das decisões, sem dúvida, mas o cidadão poder recorrer a tribunal para resolver um caso da sua vida, e em qualquer caso da vida do cidadão que chega a tribunal, é tão difícil chegar a tribunal, é sempre grave, muito grave. Nós diremos, bom, uns são mais graves do que outros, mas para cada um, o seu caso é o caso mais grave que existe no mundo, não só no país. E não poder ter essa resposta rápida é dramático. Hoje, daqui a uns anos, quando o sistema estava completamente atolado, mais um menos um, não era dramático, pronto, era a vida. Mas hoje em dia que o sistema começou a responder melhor, e no caso dos tribunais judiciais foi um perfeito milagre, depois da reforma de 2008 e 2013, onde muito se fez para conseguir otimizar as capacidades dos tribunais, com mais especialização, com o presidente do tribunal, com capacidade de gestão. As coisas vinham vindo a progredir em grande evolução positiva. No ano passado foi o descalabro. E, portanto, eu gostaria muito que neste momento estivéssemos aqui a discutir na qualidade das decisões. Sim, ok. Mas eu não posso, nem o Conselho pode deixar de ter uma atenção macro, especial, em questão relativamente à fluidez de decisão, traduzida em mais celeridade e tempestividade. Esta entrevista foi preparada por mim, Nuno Viegas, com contributos da Margarida David Cardoso. O Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição, a Joana Batista tratou da imagem, o Bernardo Afonso do som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Maria Almeida, Lucas Guerrimou de Freitas,
Fred Rocha e Luís Marquês. É um privilégio, como jornalista, poder tirar semanas e semanas para ler 15 anos de sentenças de um tribunal e calcular as taxas de condenação para crimes contra polícias. Foi a única coisa que fiz em junho passado, sentado todos os dias no Campos de Justiça, em Lisboa, para fundamentar uma pergunta de segundos que eu viste há pouco. Há de valer uma exploração maior na série que ouvirás daqui a alguns meses. Quando não há estudos nem relatórios, esta é a maneira de sairmos dos achismos, de não dependermos de comentadores e analistas. Recolhemos os números, mas é muito caro escolher fazer jornalismo quando não há respostas prontas. 1 mês e meio a ler sentenças são 3.000 euros em ordenados e impostos. Podemos escolher gastar este dinheiro porque 44% das despesas do Fumaça são pagas por ti, por quem nos ouve, pelas doações mensais de 1.700 pessoas. Mas não chega. Junta-te à comunidade de Fumaça. Doa também tu. Dá-nos condições para investigar. Vai a fumaca.pt/contribuir. Até já.